pedir para que todos desliguem o celular, coloquem no modo do not disturb, né? Se a gente não tem problema durante a nossa conversa. Vou pedir agora que todos se acalmem, tranquilizem, né? Eu sei que todos vêm do lado de fora um pouco conturbados, alguns pegaram o trânsito, vieram do trabalho, mas vamos nos relaxar agora para a gente fazer uma oração juntos e agradecer primeiramente pela oportunidade de a gente estar aqui reunido em nome do nosso Mestre Jesus e agradecendo aos nossos mentores individuais por nos terem trazido aqui em segurança, nos dando essa oportunidade de hoje de ouvir, refletir, trabalhar em nossa reforma íntima através dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, no plano espiritual. E vamos então nos ligando àquele que nos passou muitos ensinamentos que tentamos vivenciar todos os dias de nossa vida. A Ele, nosso Mestre, pedimos que humildemente nos leve até o nosso Criador, a quem agradecemos pela vida, pela oportunidade, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje o assunto é sobre um livro que foi psicografado por Chico Xavier, através do espírito André Luiz. Acho que, se não todos, acho que a maioria de nós aqui já ouviu falar, pelo menos alguma vez, sobre André Luiz e, obviamente, sobre Chico Xavier. O livro se chama Entre a Terra e o Céu, e ele foi o 7º livro da coleção que eles chamam de A Vida no Mundo Espiritual. Eram 13 livros ao todo, que começou com o Nosso Lar, que possivelmente é o mais conhecido de todos, né? Quando André Luiz apresentou o tema da espiritualidade, explicando como é que funcionava após a morte. Depois, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, e o número 7 foi o Entre a Terra e o Céu. Depois ainda tivemos Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, e o último, E a Vida Continua. Essa foi uma coleção que provavelmente, se a gente compreender o que eu vou falar hoje sobre o tema, vocês vão perceber que houve toda uma programação para que todos esses livros fossem escritos com temas específicos, que era uma mensagem para ser passada. Só que era uma mensagem longa, complexa, e que tinha que ser dividida em capítulos, em livros diferentes, em assuntos diferentes. Mas se a gente tiver a oportunidade de ler todos esses livros, tem, obviamente, um conteúdo muito importante, né, e edificante também para o nosso desenvolvimento como espíritos, que é o que somos, né? Dentro da doutrina espírita a gente explica muito bem isso, né? Nós somos encarnados, mas nós somos espíritos, né? Esse livro, né, o Entre a Terra e o Céu, foi editado pela primeira vez em 1954, né, pela Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Ele já está, teoricamente, essa é a edição última, é a 27ª edição, e teve cerca de 350 mil exemplares desse livro, especificamente, não da coleção inteira. A coleção inteira tem muito mais. O Nosso Lar deve ter mais de 1 milhão de exemplares, assim vai. Mas isso é só para vocês terem uma ideia da magnitude que são esses livros e que é essa coleção de André Luiz, e por que o André Luiz ficou tão conhecido, né, dentro das casas espíritas e dentro do movimento espírita como um todo. Bom, esse livro, ele narra a história de diversas pessoas, e isso foi uma sequência utilizada em toda essa coleção, né? Eles usaram basicamente o André Luiz, né, como observador, como que estava aprendendo, exercitando ali no plano espiritual, já desencarnado, e muitas histórias que outras pessoas no plano espiritual trabalhavam com ele, faziam parte desse grupo e vivenciavam com algumas pessoas algumas realidades que aconteceram ou que estavam acontecendo naquele momento de comunicação, intervenção entre os dois planos. Por isso que se chama
entre a terra e o céu, né? Então eles vão mostrar em 40 capítulos vários exemplos que são exemplos morais de situações que a gente vivencia e que nos ajudam, de certa forma, a entender como devemos mudar para, numa passagem, né, no mundo espiritual, que é o nosso mundo verdadeiro, quando a gente voltar para lá, como que a gente vai encarar aquilo. Isso vai depender de cada um de nós. Não adianta estar aqui sentado num centro espírita ouvindo as palavras, vai depender das nossas atitudes. Nós podemos praticar o espiritismo por 30, 40, 50 anos, mas dentro da sua intimidade só você sabe aquilo que você realmente absorveu, aquilo que você colocou em prática. E é isso, esses livros todos, essa coleção toda traz muito forte isso, especialmente esse que eu vou falar um pouquinho dele aqui hoje. Então, são 40 capítulos, obviamente a gente não vai ter tempo de falar sobre tudo, mas eu vou trazer alguns exemplos. Então, é uma história que envolve diversas pessoas que se entrelaçam em diferentes encarnações, né? Mostrando como as suas ações passadas influenciam nas vidas futuras e também no presente. Então, a gente vai falar sobre temas como causa e efeito, importância do amor, busca pelo progresso moral, né? Com foco em alguns personagens específicos que eu não vou citar o nome aqui porque não é relevante para o nosso papo. E ele focou, né, nesse livro de histórias desde a época da Guerra do Paraguai, que foi alguns séculos atrás, até os dias atuais, que na verdade era atual, em 1954, que também já faz quase 100 anos, né, quando ele foi escrito. Então, ele apresenta essas histórias, né, como eu falei, passagens de diferentes encarnações, mostrando todas as ações que cada um, né, dos participantes dessas histórias receberam em vidas posteriores, né, e sempre com o André Luiz como um observador. Então ele estava ali falando, né, trazendo a narrativa, acompanhando o amadurecimento dos envolvidos e dele também, né? Então ele passou, isso a gente vê desde o Nosso Lar até esse que já é o 7º livro, uma evolução na percepção do próprio André Luiz. Como ele já, como espírito desencarnado, já numa evolução diferente, ele também estava aprendendo, né, se tornando mais compreensivo, menos centralizador em relação a tudo que acontecia naquelas passagens, porque o plano espiritual que estava trabalhando com ele trazia coisas muitas vezes chocantes, né, que para ele era novo, que ele estava aprendendo também. Então, como eu falei, reencarnação e lei de causa e efeito, progresso moral, amor como força transformadora e muito sobre assistência espiritual. Então, como isso funciona lá no plano espiritual e o intercâmbio que a gente faz aqui, inclusive no nosso sonho, no nosso desdobramento. Quem está aqui fazendo o curso, né, de médium sabe disso, a gente fala muito isso no curso, né, a questão do desdobramento, o porquê é importante a gente fazer oração antes de dormir, por que é importante a gente livrar nossos pensamentos de coisas negativas, porque à noite a gente acha que está dormindo e tá, o corpo está dormindo, mas o nosso espírito, a nossa alma está trabalhando muitas vezes, ou está aprendendo lá no plano espiritual. Isso é muito falado aqui. Então, nesse livro, é um romance, né, ele traz de uma forma romanceada, e é para a gente refletir sobre a importância das relações interpessoais, as consequências que ocorrem devido aos nossos atos, devido às nossas ações, e a constante busca do progresso moral. Eu não conheço nenhuma pessoa, mesmo aquela que às vezes está perdida um pouco na vida, que não pensa em melhorar em algum ponto, em alguma coisa, né? Às vezes seja material, ou seja superior, mas tem uma preocupação. E aqui é muito voltado para a questão moral, né? Mostrando que a vida, e quando eu falo a vida, não é a vida como encarnado, é a vida como encarnado e como desencarnado, porque se a gente é espírita e a gente entende isso, a vida continua. Esse é um dos livros, inclusive. Esse aprendizado, essa evolução espiritual, ela não cessa. Ela vai ter a velocidade que ocorre com o nosso aprendizado encarnado e a velocidade do plano espiritual. E existem alguns momentos que ele mostra exatamente isso através de exemplos de pessoas que, através do desdobramento, tiveram acesso ao plano espiritual, se vislumbraram com aquilo, nossa, porque o que eu estou fazendo lá na Terra, nessa posta aqui, que aqui é muito melhor. E aí eles explicam através de uma lição moral, não, você tem a sua missão encarnada. Aqui não é só maravilhas também, você vai ter outras coisas, e eu vou explicar já quando a gente chegar nesse capítulo. Então, só para dar aí uma ideia para vocês.
Então, ele começa o livro logo no comecinho, né? Ele é uma prece sincera de uma jovem. Por que eles falam sincera? Porque aí, de novo, a gente reforça a importância da prece e não são as palavras, e sim o sentimento, né? Solicitando proteção da mãe que já estava desencarnada. Então, uma jovem, uma prece sincera, pedindo proteção para uma mãe que já estava desencarnada, a qual não tinha condições de atendê-la. Aí então, somos logo esclarecidos quanto à prece refratada, que é um termo que eles usam lá, aquela que tem um impulso luminoso desviado do endereço original, indo, ou melhor, subindo a planos espirituais superiores, de onde o atendimento é prontamente deflagrado. O que eles estão dizendo aqui? Ela tinha uma prece para a mãe, só que a mãe não estava em condições de atendê-la. Mas imediatamente o plano espiritual maior, vendo a importância daquela prece, o quanto ela acreditava naquilo que ela estava pedindo, atendeu a necessidade dela. Olha a importância disso, né? E a gente às vezes está direcionando para alguém, mas está, por isso que ele fala refratada, né? Foi desviada para um outro nível. Depois, obviamente, mostra, como eu falei, essas histórias entre famílias, entre várias encarnações, dando dramas cotidianos, coisas que a gente passa. Quem aqui não tem um problema familiar, que não teve alguém na família, alguém que passou, que fez isso? Então, trata exatamente isso para dar como exemplos reais, né, o que aconteceu, conflitos de vários tipos, processos obsessivos, né, que a gente sabe também, a gente estuda isso, a gente ouve muito isso, tudo isso no lar, muitas vezes, né, mas sobretudo fala da bondade de Deus, propiciando permanentes oportunidades de reconstrução. Ou seja, dá exemplos, mais uma vez, da importância da nossa encarnação dentro de uma determinada família, dentro de um determinado grupo. Nós não estamos aqui por acaso, juntos por acaso. Quantos outros lugares vocês poderiam estar? Por que nós todos estamos em Michigan, nesse momento? Tudo isso tem uma ligação, porque algo nos ligou, algo fez com que nós estivéssemos juntos, né? E a família, não preciso nem dizer nada, né? Existe um plano que foi feito entre essa família para um dia estar aqui para ajudar um dessa família ou muitos dessa família a evoluírem de uma forma melhor e se desenvolverem melhor, né? E aí, óbvio, esses processos acontecem, processos de oportunidade, não de castigo, né? Isso tem que ficar bem claro, através de reajustes. Muitas vezes são reajustes dolorosos, né? Nem sempre são fáceis, mas são de muito benefício moral, né? Tudo que a gente passa, seja bom ou seja ruim aos nossos olhos, tem um porquê e tem um benefício moral. E é isso que esse livro traz. O reajuste familiar, né? Qual de nós nunca teve uma questão familiar para resolver, né? Talvez esse seja, inclusive, o mais fundamental dos objetivos divinos da reunião consanguínea, né? Porque a gente não tem como se livrar. Um amigo eu posso ter, amanhã eu não tenho mais, porque não deu. Mas a família você está ligado de uma forma ou de outra, né? É uma coisa muito mais próxima e forte. E aí, claro, desculpa, às vezes confundo. E aí vai mostrar isso no cotidiano realmente, casos que através da harmonia, através do amor, todas essas consequências que a gente falou, ou ações que eu comentei no começo, ajudaram a resolver o problema. Uma das coisas que eles mencionam aqui, que naquela época, a gente está falando de 54, foi não sei se foi a primeira vez realmente, mas foi uma das, talvez a primeira vez que se falou sobre chakra dentro do espiritismo, né? No conceito das forças, né? O chakra vem de palavras mais antigas, né? Mas dentro do espiritismo a gente também usa a palavra chakra, mas usa os centros de forças, né? Para quem está estudando também sabe do que eu estou falando muito bem. Para quem não estudou, os chakras são centros de força que nós temos no nosso espírito, perispírito, que fazem equilibrar, vamos dizer assim, o nosso ser, né? E lá nesse livro foi uma das primeiras vezes que os espíritos começaram a ensinar, a mostrar um pouco sobre isso para o André Luiz, né? Que o chakra é conhecido por outras crenças muito mais antigas, né? Bom,
Aí vamos lá então para uma rápida sinopse, obviamente, sobre cada capítulo, são 40, eu vou tentar fazer rapidinho aqui alguns pontos importantes. O primeiro, ele fala, o tema é em torno da prece, né? Então é o potencial que a prece tem de resolver as coisas, ou de ajudar você a resolver as coisas, né? E ela é proporcional, né? O resultado, ou o quanto essa prece pode atingir, ela é proporcional ao degrau evolutivo daquele que a faz. Por isso que ele deu como exemplo essa menina, né, essa mulher que estava fazendo uma prece sincera, ele usa essa palavra, para a mãe, né? Então a força que essa prece sincera teve. Se alguém nutre desejo de perpetuar uma falta, não estará em prece, sim em invocação, que é a diferença. A gente teve até uma palestra recentemente explicando, né? Oração versus prece versus outras formas de você pedir a Deus ou pedir alguma ajuda. Então, a importância aqui, o capítulo fala muito sobre a sua sintonia, obviamente tem o seu merecimento, o quanto você está pedindo aquilo, com qual intenção você está pedindo, né? Esses são os pontos importantes desse capítulo. Depois ele vem para o capítulo 2, onde ele fala no cenário terrestre. De novo, né? Ele fala sobre livre-arbítrio, fatalidade relativa, né? Ele mostra nesse capítulo uma teia de acontecimentos, né? De situações que prende vários personagens encarnados e encarnados, lembrando que tudo isso aqui foi feito de uma forma romanceada com vários personagens, sendo auxiliados graças ao apelo feito ao plano espiritual por uma jovem bondosa, de novo, né? Como tudo começou lá, capítulo 1, capítulo 2 está bem no começo, cuja encarnação houvera sido organizada em nosso lar. Lembra que eu falei do primeiro livro lá, do nosso lar e tal? Então, mostra de novo, existe sim o livre-arbítrio, existe sim o plano que é feito, né, para nós, e esse plano muitas vezes ele acaba mudando um pouco de acordo com as ações que nós temos. Então, se pessoas estão agindo bem, estão acelerando aquele processo de cura, vamos dizer assim, espiritual, de cura daqueles problemas que nós temos, ok? Então é isso que esse capítulo mostra, e sempre essa intervenção entre o plano espiritual e o plano terrestre. O capítulo 3 fala sobre a obsessão, né? E ele fala de um caso grave de obsessão entre dois espíritos, desencarnado, o obsessor, e encarnado, o obsediado. Que vocês sabem também que pode ser o contrário, né? Às vezes nós, como encarnados, estamos obsediando alguém. Isso é muito comum em casos de pessoas que perderam um ente querido e não conseguem se livrar daquela infelicidade aparente. Aí a gente está fazendo a obsessão contrária. Mas nesse caso aqui é citada uma obsessão do plano desencarnado para o encarnado. Nisso, ele mostra a separação, né, bem clara e brusca entre esses dois espíritos, né? E o que ela pode ocasionar grandes consequências que muitas vezes não são resolvidas na sua atual vida, e muitas vezes nem é resolvida em vidas posteriores. Então, aquele obsediador fica por muitos e muitos anos, né? Quantos casos a gente ouviu aí, obsediando em várias encarnações, inclusive, né? Aquela pessoa em várias encarnações. Por quê? Houve um desentendimento entre esses dois espíritos. Para entender cada caso, obviamente, teria que entrar na história, mas o importante é a gente entender que essa comunicação, essa relação acontece o tempo todo. Às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe. Quando a gente percebe, a gente tem a chance de tomar uma ação contra aquilo. O problema é quando a gente não percebe que a gente está sofrendo essa influência, né? E aí isso se torna muitas vezes doenças. A gente já ouviu casos de obsessão chamado vampirismo, né? Onde leva a pessoa para a cama mesmo doente por causa de uma obsessão muito forte, né? Então é isso que fala um pouco nesse capítulo. No capítulo 4, ele chama de senda de provas. Então ele fala que intenções podem ser atenuantes ou agravantes para todo aquele que formula ideias e nelas se fixa. Então, de novo, aquilo que eu falei, né? Tanto a prece quanto um desejo meu, uma ideia minha, vai influenciar positiva ou negativamente, dependendo de como eu faço essa vibração, de como eu levo isso, ok?
Vou pedir só, por favor, você consegue dar uma paradinha? Sim. Ok, vamos lá. Se tiver muito calor aqui, me avise, a gente abre a porta, porque às vezes é... Bom, desse caso que eu falei, da senda de provas, né, que é o título. Então as intenções são atenuantes, né, se a gente tem uma intenção forte e boa. Desejos são forças mentais coagulantes, ensejando ações venturosas ou de dolorosas resultantes. Ou seja, só estou chovendo uma olhada aqui porque ele está repetindo a importância que são os nossos pensamentos. Não existe nada mais rápido e mais forte que um pensamento. Por isso é muito importante a gente controlar isso. Se é bom, ótimo, porque você está ajudando alguém. Se você está com um pensamento ruim, seja ele inveja, orgulho, o que seja, ele vai te afetar mais do que qualquer coisa, mas também pode afetar outra pessoa, né? E é numa velocidade muito rápida. Se essa pessoa estiver desprotegida, não estiver também vibrando de uma forma legal, isso vai afetar. Né? Então aí a gente pode trazer vários exemplos por que é tão importante o passe, por que é tão importante a oração, por que é tão importante a gente estar equilibrado em todos os sentidos. Né? E todos nós temos buracos, todos nós temos falhas, né? Seja numa coisa ou na outra, vai ter momentos que nós vamos estar mais fracos, mais enfraquecidos, vai ter momentos que nós vamos estar mais fortes. Quando a gente está junto com alguém que nos completa, nós somos mais fortes, nós temos a colaboração de alguém, né? Seja uma esposa, seja um esposo, seja um irmão, um amigo, tudo isso é importante, ok? O capítulo 5, ele fala de valiosos apontamentos, esse é o título. Então ele fala que a enfermidade longa é aqui mostrada como sendo bênção mal aquilatada pela maioria dos doentes que por ela passam ou que, em consequência, venham a desencarnar. De novo, né? É duro você passar por uma doença, é duro você ver uma pessoa da sua família sofrendo por uma doença, mas até a doença tem um porquê. Às vezes o seu espírito, né? Você como espírito está precisando passar por aquela situação, seja um problema temporário, um problema mais grave e às vezes até um desencarne, né? Porque senão a gente não conseguiria explicar também por que crianças desencarnam, né? O que elas fizeram de errado? Não são anjos que acabaram de nascer, mas elas têm um histórico espiritual. Existe o porquê. Elas vieram com um plano, né? A gente tem que entender isso, compreender. É difícil para quem perde, mas a gente tem que fazer um esforço. Depois, o capítulo 11, ele fala sobre o lar cristão. Uma mulher que foi abandonada pelo marido, ela educa seus filhos dentro da moral cristã, né? Aí eles comentam que eles veem preciosas reuniões familiares de preces, estudos referentes aos ensinos de Jesus, né, independente da religião, mas especificamente que falam de Jesus, e mostra o quanto isso beneficiou aquela família, aqueles ensinamentos. E aí é uma lição para nós que somos pais também, né? É importante que nós demos também uma liberdade para os nossos filhos pensarem, refletirem, escolherem qual será a religião deles, mas também é nosso papel, enquanto eles não têm ainda esse discernimento, de trazer isso para eles nas nossas casas. No caso de uma família espírita, nós temos o evangelho no lar, nós temos evangelizações que nós devemos fazer, que é importante para os nossos filhos, para o crescimento deles. Mesmo que um dia eles vão pensar de uma forma diferente, mas aí nós temos o nosso papel. E mostra nesse capítulo exatamente esse exemplo, o quão importante foi para essa família, porque eles iam passar por situações bem sérias e que essa força que eles ganharam da mãe, né, sozinha, criando os filhos, foi muito importante para eles. Eu poderia dar um exemplo da minha própria família, né? Minha mãe me deu muitos exemplos e eu agradeço muito ela. Basicamente tudo que eu tenho hoje como moral foi dado pela minha mãe, né? E eu agradeço muito isso. O capítulo 7, ele fala sobre consciência em desequilíbrio. Então ele fala do problema da culpa. Esse é eu acho que é o maior problema quando a gente desencarna, é a culpa. É a gente se sentir culpado por alguma coisa, ou por alguma coisa que eu não fiz, que eu achava que deveria ter feito, ou por uma coisa que eu fiz que eu achava que eu sabia que eu não deveria ter feito. Esse é o maior dos casos de obsessão, de desencarne, onde as pessoas não conseguem se equilibrar e tudo mais, né? Nesse exemplo aqui, ele fala sobre um criminoso. No caso, esse criminoso já estava no plano espiritual, desencarnado, e ele fixou na mente o crime que cometeu. Ou seja, quando ele cometeu, provavelmente ele não sentiu arrependimento, né? Não sei. Mas ele depois
ele, no plano espiritual, ele já sentiu o arrependimento. Eu não sei exatamente os detalhes da história, porque eu não li todos os capítulos, obviamente, em detalhe. Mas ele havia cometido um assassinato, né? E as últimas expressões da vítima que ele tirou a vida, né? Então aquilo para ele era uma culpa, ele não conseguia se livrar. Então ele vivia perturbado, isso eu estou falando de décadas, né? E a gente vê muitas histórias no nosso próprio trabalho mediúnico que a gente faz aqui, né? Que não é aberto ao público, os espíritos que vêm se comunicar pedindo ajuda, são muitos casos de muitas décadas e às vezes séculos que procuram, que ainda estão perdidos, que não entenderam ainda nem que morreram, que desencarnaram, né? Então ainda está vivendo aquele pesadelo, isso é muito sério. Embora a própria vítima já tenha até reencarnado, esse caso foi interessante, porque essa vítima que ele não se perdoava, esse espírito já tinha desencarnado, obviamente, ele tirou a vida, e já tinha encarnado novamente, já estava vivendo uma outra coisa. E ele ainda estava no plano espiritual por décadas, vivendo aquele arrependimento, aquela culpa. Imagina a cabeça de um espírito, né, de um de nós numa situação dessa. É muito ruim, né? Por isso o cuidado com os nossos atos, né? O capítulo 8 é sobre eles chamam de deliciosa excursão. Esse foi bem interessante, eu consegui olhar um pouco mais de detalhe. São mães, né? Espíritos encarnados, como nós aqui, todo mundo está encarnado, no desenvolvimento do sono, de novo o desdobramento. Sono é desdobramento, né? Às vezes inconsciente, às vezes consciente. Elas são levadas por espíritos benfeitores ao plano espiritual, né, nesse desdobramento, para visitar os filhos que elas tiveram já desencarnados em pouca idade. Então eles ainda tinham a sensação de como crianças, ainda porque tinham desencarnado como crianças. E aí a história acontece, é bem interessante, porque elas são deslocadas, então elas se vislumbram, especificamente duas, né, que tratam nesse capítulo, elas se vislumbram por tudo que elas veem e tal, e ali o plano espiritual, né, que estavam trabalhando com o André Luiz, ajudando e mostrando para elas. Elas falam, nossa, mas por que eu estou encarnado ainda? Aqui é muito melhor, a sensação aqui é muito boa, né, eu vou ver tudo aqui, olha que coisa, eles mostrando algumas coisas para elas, e aí, obviamente, os benfeitores espirituais, com a inteligência que eles têm, a evolução que eles têm já nessa situação, eles falam, você, aqui não é o seu lugar. Você foi trazida aqui por um motivo, porque o lugar seu é lá, você tem muito ainda a aprender. Aqui, aparentemente, é muito bom, mas no momento que você vier para cá, lembre-se que você vai ter coisas a resgatar aqui também, que hoje você não está lembrando encarnada. Quando você vier aqui, você vai lembrar. E essa lembrança que você vai ter, ela pode te machucar, ela pode ser muito forte para você. Então a gente está te trazendo hoje aqui uma oportunidade para você ver o seu filho, né, que desencarnou, lembrar de algumas coisas e saber perdoar, saber esquecer o que aconteceu, para você ter isso como uma força maior para você. E você foi trazido aqui por merecimento. Então depois disso você vai, né, esquecer isso e vai voltar para a sua vida normal. Mas por que eu não posso? Porque você não está preparado. Porque se eu te contar o que aconteceu entre você e seu filho, você não vai conseguir ficar bem aqui. Entenderam a importância? Então, a encarnação que foi dada para ela, sem o filho que ela perdeu possivelmente em outra encarnação, era necessária para ela evoluir, para ela ficar mais forte, se preparar para uma volta, inclusive, para o plano espiritual, que possivelmente não estava se encaixando naquele momento. Tanto do lado dele, né, como filho ou filha, como do lado dela também. Sabe lá o que aconteceu, a gente não sabe, né? As relações são muito complicadas. Eu vi hoje mesmo uma reportagem, acho que foi no Brasil, de um menino de 14 anos que matou o pai e a mãe. E o irmão. E o irmão também. Então, como é que você vai fazer esses pais, né, entenderem que perderam a vida, um dia vão se encontrar, com certeza. Então são tantos processos, e são semelhantes, né? As histórias, elas acontecem. E são chances que a gente tem, que são dadas. Bom, são muitos outros capítulos, obviamente, eu não vou passar por todos, eu vou só fazer um finalzinho aqui, que é uma mensagem muito importante, que é o capítulo 19, que ele fala sobre dor e surpresa, né? Ele fala sobre personagens que se atrelaram em desatinos do passado, né? Espíritos protetores visando resolver desavenças, né, desse grupo, com segurança, permitiu que eles tivessem recordação de vidas passadas.
E aí o que eu vou falar é uma coisa muito importante aqui, né? A gente fala muito sobre regressão de vidas passadas, o Espiritismo não fala sobre... Fala sim, o Espiritismo reconhece, entende, mas tem muitas ressalvas por causa disso que eu vou falar aqui agora. Então, os espíritos protetores visando resolver desavenças de contendores proporcionam-lhes com rígida segurança recordações de vidas passadas. Não obstante, tanto no sonho como na vigília de ambos, impedem a lembrança de determinados lances. Ou seja, eles não tiveram direito a lembrar de tudo. Por quê? Do contrário, o equilíbrio mental de tais excursionistas ao passado poderia ficar seriamente comprometido. Imagina se você descobre, num sonho ou numa passagem dessa, que o seu filho que está vivendo com você te matou 5 vezes em 5 encarnações anteriores. Como é que você vai se sentir? Ou o contrário, não sei. Então são coisas que o plano espiritual tem acesso a isso, né? Os nossos registros acásicos, as nossas histórias, e eles protegem. Então quando eles dão liberdade que alguém aprenda alguma coisa, saiba, é por um motivo específico. E aí, qual que é a observação, né? A lição desse capítulo parece nos trazer um alerta quanto à terapia de vidas passadas. No sentido de que o plano espiritual, no sentido de que no plano espiritual a regressão de memória é feita com rígido controle e seleção das recordações, algumas das quais são obstadas no plano material, quem tem tal... são escondidas, né? No plano material, quem tem tal competência? É que eu tinha marcado aqui, quem tem tal competência? A gente sabe que existem terapeutas que fazem, mas eles estudaram, eles trabalharam para entender como fazer, né? E por vezes ajudam as pessoas que precisam com alguma lembrança. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, e por isso que no Espiritismo a gente fala muito sério sobre isso, da prática da regressão. Todo mundo foi rei, foi príncipe, né? Isso não é verdade, né, gente? Porque tinha mais escravos, mais vassalos do que reis e príncipes, né? Então tem algo errado nessas histórias aí, né? Então a gente tem que começar a compreender isso, que nós fomos tudo isso. Fomos talvez reis, fomos príncipes, mas também fomos vassalos, fomos escravos, fomos de várias raças, de várias religiões diferentes, e é isso que o Espiritismo prega. Para a gente entender que a gente é só um corpo aqui, o espírito é o mesmo, e ele já passou por todas as experiências. Fomos até mulher. Eu espero não ser mais, mas, né? Que é difícil, né? E é isso. Alguma pergunta para a gente terminar? Um comentário? Eu queria fazer 3. O primeiro é sobre a prece que você falou, enfatizou no primeiro capítulo. E eu estou lendo um outro livro que chama Boa Nova, que você também já deve conhecer, do Hermano Pires, e ele fala, e aí é Jesus falando, né, da prece, e é um negócio que a gente fala assim, ai Deus, por favor, ajuda que a pessoa sare. Gente, se a gente for rezar para todo mundo sarar, quem vai morrer nesse mundo, né? E todo mundo vai morrer. Mas na verdade a gente tem que saber até orar, saber até pedir, que é pedir a compreensão, o entendimento, que aquela pessoa sofra o mínimo possível, esteja preparada, mas não pedir para ela sarar, assim, sara ela, cura, né, milagre, essas coisas. Então a prece é um negócio sério e a gente tem que saber fazer a prece. É compreensível que uma pessoa faça isso no momento de desespero, óbvio. É óbvio. O segundo que eu queria falar é sobre a regressão. Concordo plenamente com o que você falou sobre o rigor de como tem que ser isso. E eu te digo uma coisa, eu cheguei a questionar porque quando eu tinha em torno de 22, 23 anos, eu tive uma regressão no sonho, que foi a coisa mais esclarecedora que eu tive, que também dolorosa, terrivelmente dolorosa, como assim, a perda de uma pessoa hoje foi dolorosa, mas eu acho que só foi possível porque houve uma compreensão. Tudo se esclareceu assim nitidamente, mas foi muito importante, foi um momento importante porque teve uma aceitação sem revolta da situação. Então isso foi importante. Por isso que é de se questionar se todo mundo que faz uma terapia de regressão está preparado para entender cada uma das pessoas que está, né?
Infelizmente a gente sabe que tem pessoas que acham que isso é bom para tudo e não é, né? Não é sempre que a gente precisa saber. E a última coisa, rapidamente, como eu não podia deixar de falar de livro, né, gente? Porque será? Esse foi o primeiro livro que eu li quando eu tinha 16 anos. E eu não conhecia nada da doutrina ainda, mas assim, estava começando e tal. E eu li e eu não sabia nada da série dos livros. E foi o primeiro. Aí depois eu comecei na ordem correta, né? E li os 16 livros. E eu sugiro fortemente que todo mundo aqui leia. Infelizmente nós não temos Esse não tem aqui, os 16, nem esse e nem vários outros. A gente não tem os 16 aqui. Mas ele tem no Kardec Bíblia. O Consolador também, ele tem, então é legal ler. Quem não começou ainda, começa do começo, porque o começo é o próprio André Luiz lá no Nosso Lar, e é onde ele começa tudo. Quando chegar no oitavo, que é Entre a Terra e o Céu, ele já andou um tempão já com os coleguinhas dele. Vai facilitar o entendimento, porque você já conhece os personagens, já foi explicando vários conceitos, né? Que no começo, imagina, as pessoas lá em 1950 ainda estavam começando a compreender isso, né? Então, por aí. Obrigado, professor. Mais algum comentário, pergunta? Fico pensando aqui a questão da ligação, que em alguns casos vem de outras vidas e outras que você desenvolve aqui, como por exemplo de uma mãe e uma filha, assim. Não necessariamente em vidas passadas eram mães e filhas, né? Mas é algo que, será que se você desenvolve aqui, uma vez que você tenha... É o conceito do karma, que você desenvolve karmas, fazendo ações erradas ou positivas, você constrói karmas positivos ou negativos. Isso acontece. Não esqueçam, e no começo eu falei sobre o livre-arbítrio, né? Existe um plano e existe o livre-arbítrio. Aí você fala, um contrapõe o outro, né? Porque se eu tenho livre-arbítrio, como é que tem um plano? Lógico, existe um plano geral e aí existem algumas mudanças que acontecem de acordo com a sua atitude. A gente já falou em várias palestras aqui exemplos de pessoas que tiveram a vida prolongada por ações boas que tiveram, e esse é o karma bom. Tem o karma negativo também, algo que não fazia bem parte do seu plano, mas você foi desviado por alguma coisa, por más influências. Isso acontece, pode acontecer. Claro que, de uma forma geral, se a gente for ainda subir mais ainda esse nível, se a gente for analisar a fundo mesmo, será que isso não faz parte de um plano ainda maior, que lá no plano espiritual, quando você trabalhou esse plano com os mentores, com os benfeitores, não estava mais um plano ainda maior que aquele, isso já era previsto? A gente não sabe. Na minha visão, eu gosto de fazer analogia, né? Nosso livre-arbítrio é igual a criança quando você leva no playground. O pai fala assim, pode fazer o que você quiser aí dentro. Tá dentro ali do playground, tudo tá protegidinho, se ele cair, né? Então, agora para sair vai ter que crescer para ir para o playground maior para fazer coisas diferentes, né? E aí a gente vai evoluindo. É isso mesmo. Alguma outra pergunta? Comentário? Não? O pessoal de trás, está tudo bem? Tá bom? Aqui também? Então tá bom. Então vamos encerrar. Vamos pedir então aos nossos mentores que continuem nos protegendo, para que possamos ir para nossas casas em segurança. Com certeza que chegamos aqui bem e conseguimos sair daqui ainda melhores, mais energizados. Vamos deixando uma oração aqui tranquila para aqueles que estão necessitando de algum apoio nesse momento, algum irmãozinho nosso, algum amigo próximo que por alguma razão está passando por dificuldade. Vamos deixando esse sentimento de amor ao próximo, de preocupação, para que a gente possa realmente ajudá-los. Vamos, nesse momento, vibrando por esta casa, a todos os mentores que trabalham aqui, aqueles que estiveram aqui bem antes de nós, preparando esse ambiente, deixando esse ambiente seguro, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje, realizar todos os trabalhos. Vamos nos mantendo em sintonia com esse plano, mantendo o silêncio, a tranquilidade, nos preparando para os passes e agradecendo por toda essa semana que se passou e a próxima semana, para que estejamos sempre protegidos e possamos estar aqui juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus.